Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre ciência e meio ambiente. E para falar sobre o assunto, eu converso com o professor Dr. Ricardo Galvão. Olá, doutor, tudo bom? Olá, muito obrigado pelo convite de conversar com vocês. É um prazer tê-lo aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. É a primeira vez que o senhor vem aqui? A Feira de Santana, sim, passei uma vez só indo para Recife, mas parar em Feira de Santana é a primeira vez. O senhor é de Recife, o senhor é de São Paulo? Na verdade, eu sou mineiro. Ah, é? Moro em São Paulo, mas sou mineiro. Ah, certo. E é professor da Universidade de São Paulo? E professor da Universidade de São Paulo. Há muito tempo? Esse ano eu completei 49 anos de serviço público. Comecei na Universidade de Campinas, agora na Universidade de São Paulo. Professor, eu vou começar com o senhor falando de uma frase que o senhor disse hoje pela manhã na sua palestra aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Foi o que o senhor disse. O senhor acha que os nossos governantes ainda precisam aprender muito sobre a importância da ciência para o nosso país e para o mundo? Muito bem colocado. É exatamente isso. Não só os nossos governantes, mas inclusive a nossa população. Nós temos hoje em dia uma atitude, às vezes, de pessoas que negam resultados científicos, né? Até pessoas que se opõem até à vacinação, tem uma certa desconfiança, vamos colocar assim, entre aspas, sobre os resultados científicos. Mas nós temos que entender que o futuro da humanidade, o futuro da nossa sociedade, depende fortemente da utilização dos resultados corretos da ciência na formulação de políticas públicas. Isso não pode ser contestado por razões ideológicas, políticas ou mesmo religiosas, porque o resultado dessa contestação vai ser um atraso muito grande no nosso desenvolvimento. Nós temos uma ideia, as pessoas às vezes não percebem, mas para nós termos uma equalidade no desenvolvimento social, por exemplo, nós temos que ter uma disponibilidade de energia igualitária para toda a sociedade. Um cidadão dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, o consumo médio de energia é da ordem de 13 kWh por dia, que nós chamamos que eles usam. No Brasil é da ordem de 1.300, 10 vezes menos. Então, nossas políticas públicas têm que caminhar cada vez mais, por exemplo, para ter mais energia disponível. E hoje em dia nós sabemos que as energias para serem disponíveis, temos que saber usar energia eólica, energia solar e outras fontes, até energia nuclear. Mas para fazer isso é necessário que os formuladores de políticas públicas conheçam detalhadamente a ciência, porque senão cometem erros crassos, erros que afetam a sociedade e vão afetar os nossos filhos. Por isso que é muito importante que a sociedade saiba agir para forçar os nossos formuladores de políticas públicas a usarem a ciência da forma correta. O senhor protagonizou, no ano passado, um dos principais embates entre a ciência, né, e o governo do presidente Jair Bolsonaro. O que foi que o senhor sentiu como cientista, né, ao ouvir a declaração do presidente? Como é que um cientista sente ao ouvir seus dados serem contestados? Olha, aquele foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Porque desde a entrada desse governo, aliás, antes dele entrar mesmo durante a campanha presidencial de 2018, ele já falava abertamente contra as políticas ambientais, falava contra os fiscais do IBAMA, desacreditando a questão do aquecimento global. Sob esse ponto de vista, nós não podemos nem dizer que o governo Bolsonaro enganou a população. Ele sempre falou abertamente. Talvez a população que não tenha sabido levar em conta que ele ia fazer exatamente aquilo. Desde o começo desse governo, desde janeiro, o INPE, que eu dirigia, começou a sofrer fortes pressões no Ministério do Meio Ambiente, do ministro Ricardo Salles, acusando os dados do INPE de não estarem corretos, que o que nós fornecíamos não era suficiente para eles tomarem as ações de controle de desmatamento e assim por diante. E todos esses ataques foram respondidos por mim e pelo INPE
com ofício ao Ministério de Ciência e Tecnologia, informações, notas técnicas, explicando o que nós fazíamos. Nunca recebemos nenhuma resposta, nunca. Inclusive, em final de junho, o general Heleno, numa entrevista para a BBC, disse que os dados do INPE estariam sendo manipulados. Aquilo me deixou muito indignado e eu escrevi um ofício detalhado ao ministro Marcos Pontes, informando a ele que esse tipo de comportamento do Ministério do Meio Ambiente, enfrentamento, ia ter sérias consequências para o país. Porque o governo não estava entendendo que aí fora, no mundo todo, na Europa, nos países desenvolvidos, a questão do meio ambiente é uma das questões primordiais, até nos negócios, até no desenvolvimento comercial. Hoje em dia, por exemplo, um cidadão europeu que souber que alguma coisa está sendo produzida numa área desmatada da Amazônia, ele se recusa imediatamente a comprar. E o governo, por falta de uma formação adequada científica, ignorava isso. Pois bem, eu estava informando e nunca recebi nenhuma resposta. Então, quando o presidente Bolsonaro deu aquela entrevista coletiva à imprensa internacional, acusando os dados do INPE de mentirosos, e que até porque eu estaria trabalhando contra o Brasil para uma ONG estrangeira, aquilo realmente foi como se fosse um soco direto na minha alma, né? Foi muito difícil. Como eu disse, com 48 anos de serviço público, nunca esperava que o presidente da República faria isso. Podia ter esperado o ministro Ricardo Salles, mas não dele. E aí eu percebi que, por tudo que estava acontecendo, que não era só uma questão de meio ambiente, era um posicionamento do governo contrário à ciência. Então eu resolvi, muitas pessoas falavam, não responde imediatamente, eu resolvi esperar pelo menos um dia, na verdade 12 horas. Alguns colegas até da Universidade de São Paulo, advogados, me telefonaram perguntando se eu não queria entrar com uma representação contra o presidente. Eu decidi não o fazer porque eu entendi aquilo mais do que um ataque a mim, um ataque à ciência, principalmente ciência nacional. Então, por isso que eu esperei 12 horas com calma e falei, claramente, eu tenho que dar uma resposta contundente. Porque numa situação dessa, ou se recua, ou se dá uma resposta contundente. Não pode haver meia posição, meia resposta. Então, por isso que eu o desafiei, inclusive me chamaram a Brasília para explicar os dados e dizer, olhando olho nos olhos, o que ele tinha dito, né? Porque ele estava atacando a reputação e a moral científica de um grande número de cientistas de altíssimo nível no INPE. E aquilo realmente me perturbou, mais de como diretor do INPE, como brasileiro também, eu me senti bastante chocado. A negação dos dados científicos, então, é uma questão muito séria, não para o desenvolvimento de um país. É muito séria e, como aliás eu falei na palestra de hoje, não é a primeira vez que isso ocorre, né? Ao longo da história, sempre tivemos grandes ataques à ciência, quando os resultados científicos incomodavam as autoridades. Um primeiro exemplo, é um exemplo até bonito, que uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Márcia Barbosa, publicou no jornal O Globo, logo depois do incidente com o Bolsonaro, lembrando a história de Hepátia. Hepátia era uma grega que era uma cientista, matemática, que dominava fortemente a matemática, a ciência, e ela tinha também uma certa dependência do pensar. A autoridade da época a perseguiram violentamente. Não aceitava primeiro que uma mulher tivesse tanto distinção na área da ciência e apresentando os dados que os incomodavam. Então a Hepátia foi presa, colocada na prisão e morreu de inanição na prisão. Ora, o que acontece, como disse a professora Márcia Barbosa? Aqueles que fizeram isso foram esquecidos pela história. Todos os resultados que a Hepátia produziu beneficiaram a sociedade, até hoje ela é lembrada, né? Então, esses ataques à ciência, por isso que eu tomei uma posição muito forte, é para conscientizar principalmente os nossos alunos, os nossos jovens que estão aí, que a luta pela ciência tem que ser uma luta enganjada e sem nos deixar levar por pensamentos ideológicos, seja políticos, partidários, religiosos. É verdade que a ciência
nem sempre vai ditar todas as políticas públicas. Mas quando se tratar de questões científicas, realmente não há soberania, não há autoridade acima da soberania da ciência. O senhor acha também que esse fato que aconteceu com o senhor fez com que as pessoas prestassem mais atenção à ciência? Não tenho a menor dúvida. A popularização da ciência vem crescendo. Não da maneira que nós gostaríamos, mas vem crescendo ao longo dos últimos anos, e mais do que da ciência. A conscientização ambiental tem crescido muito. Desde o embate eu já dei mais de 70 palestras e eu fico muitíssimo bem impressionado com o comportamento dos jovens. Todos muito preocupados, até um jovem perguntou hoje sobre a atuação de nós jovens, né? Porque nós já éramos acostumados, aliás, a atacar às vezes políticas públicas, mas ao mesmo tempo que fazíamos isso, jogávamos nosso lixo na rua, né? Hoje os próprios jovens já estão se conscientizando disso. No caso da conscientização da ciência, no caso especial do Brasil, nós temos um problema que a nossa formação básica no ensino primário e secundário ainda é muito deficiente. Então os jovens têm muita dificuldade de entender as questões essenciais de ciência. E por outro lado, com essa falta de preparo, eles foram atropelados, vamos dizer assim, entre aspas, com o desenvolvimento da tecnologia da informação e, por exemplo, redes sociais. Então o jovem, como ele sabe apertar os botões do celular, acessar uma página ou a outra, ele começa a se julgar dono do saber, que por fazer aquilo ele é capaz de entender o que está acontecendo, que é um ledo engano, né? Porque nenhum deles sabe o que está por trás daquilo. Às vezes vem uma notícia muito superficial e ele vê e passa até para outros e não tem nem capacidade de analisar de uma forma crítica. Ainda tem as fake news, né? Tem as fake news. Mesmo às vezes quando não é fake news, ele não sabe avaliar qual a importância daquilo ou não. Sabe? Então, no caso do Brasil, eu falei até na palestra que eu dei hoje, eu espero que aqueles jovens mais conscientes, principalmente os jovens que estão nas universidades, que lembre que nós estamos na universidade, no caso, uma universidade pública como essa, é porque teve um investimento enorme da sociedade sobre nós. Então, os jovens têm que se sentir compromissados com a sociedade. Então, aqueles que puderem atuar, seja nas redes sociais, ou seja, em pregação da ciência, falar com o colega, explicando as coisas que acontecem, dando as explicações corretas, né? Não cair naquela armadilha de ser agressivo por ser agressivo, mas entender que o outro, que às vezes coloca um questionamento, às vezes está colocando por falta de conhecimento. Então, tomar uma atitude construtiva, assertiva em defesa da ciência é muito importante. E qual o papel que o senhor acha que a universidade tem, já que nós temos um ensino básico, deficitário, como o senhor falou, qual o papel das universidades com a ciência, né? E como é que o senhor vê o corte de verbas para as universidades? Primeiro, é claro que as universidades têm uma responsabilidade muito grande sobre a questão de ensino, principalmente na formação de professores. Eu mencionei hoje, eu tenho uma crítica a todas as universidades brasileiras da forma que formam professores, né? Em primeiro lugar, é claro que não é culpa delas muito, porque a profissão de professor é completamente desvalorizada na sociedade hoje. Os salários são muito baixos, né? Então não é atrativo. Mas nós deveríamos, as universidades teriam que ter, na minha opinião, esquemas muito melhores, muito mais abertos, que, por exemplo, um estudante de engenharia ou estudante de medicina pudesse fazer um curso de meio semestre, um semestre ou 2 semestres, e pudesse ensinar também. Não é necessário que todos sejam licenciados. Nós temos uma mentalidade no Brasil muito cartorial. Quem ensina tem que ser o licenciado. Isso, na minha opinião, é absurdo. Eu estive na Costa Rica e fiquei impressionado que em 3 anos a Costa Rica eliminou completamente o analfabetismo. Como é que eles fizeram? Um engajamento muito grande da sociedade. Botaram alunos de universidade, engenheiros ou profissionais que tinham pouco de tempo treinando e ensinando. Nós temos que ter uma ação muito contundente, as universidades têm que estimular isso para a formação dos nossos cidadãos no nível mais baixo. Agora, vamos à questão da pesquisa na universidade.
esse corte de verba. Esse corte de verba foi bastante preocupante. Infelizmente, não é só desse governo, porque o governo Lula, ele conseguiu, até o final do governo, recuperar todos os recursos que estavam contingenciados no Fundo de Desenvolvimento, no FNDCT. E teve aporte bastante grande, bastante importante para todas as universidades públicas e institutos de pesquisa. Na época, eu era diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro e pude melhorar muitas instalações, né? Mas, infelizmente, depois do governo Lula, já no governo Dilma, começou um decréscimo muito grande nos recursos para a pesquisa e para a universidade. Tem erros bastante claros, né? Como eu não sou de nenhum partido político, eu critico abertamente e elogio abertamente quando necessário. Então, o senhor acha que o corte nas verbas vai prejudicar bastante? Está prejudicando. Eu espero que consigamos recuperar um pouco. É claro que parte do corte da verba, porque nós passamos um período econômico muito difícil, isso não há dúvida, é só questão do governo. Mas tem que ter uma política clara de Estado que apoie a pesquisa, não pode ser descontinuado. Vamos falar da Amazônia. Pois não. Os problemas ambientais, como o senhor falou no começo, têm sido palco, né, de muitas preocupações, tanto para a gente, como ser humano, também para os animais, né? A Amazônia, o senhor acredita que a gente pode ter crescimento, o país pode se desenvolver sem desmatar a Amazônia? Absolutamente correto, absolutamente correto. A Amazônia, ela tem um potencial de biodiversidade incrível, então, que não está sendo explorado. Explorado por algumas empresas, bem explorado. Só para não dizer que tudo está errado, vamos pegar a Natura, por exemplo. A Natura tem uma grande produção na área farmacêutica, utilizando produtos da biodiversidade da Amazônia. E se pode mostrar claramente o sucesso econômico dela. Acabou de comprar a Avon, né? A Agropalma, que produz óleo de palma, o azeite de dendê, explorando a floresta amazônica. E eles só plantam, desde 1999, só plantam palmeiras em áreas já desmatadas ou pastagens. E fazem isso usando a agricultura familiar de uma forma completamente preservando a Amazônia, porque eles plantam fileiras de palmeiras, deixando 20 metros entre elas para as árvores crescerem no meio, e usando a agricultura familiar, comprando das famílias que exploram as palmeiras, o que dá um recurso da ordem de R$3.000 por mês para cada família, que é um recurso muito substancial, significativo na Amazônia. Então nós sabemos como fazer isso. Nós temos vários exemplos. Outro exemplo, o açaí. Sabe? A produtividade do açaí, o lucro que se tem por hectare explorado de açaí, é 10 vezes aquele da soja. 10 vezes. E não podemos esquecer que em 2008, nós tivemos a moratória da soja. Com a moratória da soja, foi proibido plantar soja em áreas desmatadas, sabe? E tivemos, desde então, a produtividade da soja brasileira quase que quadruplicou, aumentou 4 vezes, sem desmatar uma árvore da Amazônia. Por quê? Ciência da Embrapa, saber como explorar, o que plantar e como plantar, sem desmatar nada. Porque o que não se pode ter é um discurso leniente do presidente. Não, você desmata que eu não vou fazer nada. Se fala, não, não vamos deixar de desmatar, vamos aprender os equipamentos, etc., os investidores vão fazer outra coisa, eles vão investir e procurar os meios que possam produzir sem desmatar. É completamente possível fazer desenvolvimento sustentável da Amazônia sem desmatar. Doutor Ricardo, o senhor acha que o Brasil precisa mais de vontade política ou de mais tecnologia para a gente crescer e se desenvolver? Vou dar a resposta que nenhuma dessas. A primeira necessidade fortíssima do nosso desenvolvimento é ciência, sabe? Porque nós temos, não é só tecnologia, eu não gosto só de usar a palavra tecnologia, porque as pessoas às vezes confundem, como eu falei, por causa talvez dos celulares hoje em dia, as pessoas acham que porque apertam, sabe apertar botão, domina a tecnologia, que é um ledo engano, como eu falei. Nós precisamos de mais ciência
e precisamos de muito mais tecnologia acionada pela ciência. Aquela tecnologia que é criada pelo desenvolvimento científico. Para dar um exemplo, para o que eu quero dizer com isso. Se a pessoa quer fazer uma tesoura melhor, talvez falando com os especialistas na fábrica, fazer uma tesoura melhor, corte melhor, não precisa de muita ciência. Se a pessoa quer desenvolver um tratamento por câncer usando um tomógrafo, não faz sem ciência. Os tomógrafos não fazem sem ciência. A mesma coisa eu vou falar de desenvolvimento agrícola. O Brasil teve um desenvolvimento espetacular da parte que eu chamo a parte boa do agronegócio, espetacular na produtividade. Por quê? Porque nós tivemos uma pesquisadora, Joana Doberheim, do Embrapa, no Rio de Janeiro, que nas suas pesquisas descobriu como se podia incorporar nitrogênio no solo com a plantação de leguminosas e fazendo adubação verde, diminuindo por volta de 3 vezes a aplicação de defensivos agrícolas e de produtos químicos para adubação da terra. Isso baseado na ciência. A mesma coisa eu vou dizer para a Amazônia. Por exemplo, nós tivemos na década de 60, foi implantado o polo industrial de Manaus, que foi muito importante para o desenvolvimento da região, né? Muito importante. Só que esse polo industrial foi implantado para explorar uma tecnologia que tem aqui no sul, fabricar motos, fabricar televisão, fabricar rádio, quase tudo fabrica lá, é importante. Por quê? Por que nós não podemos agora criar vários polos industriais, mas não para essa tecnologia que sabemos fazer aqui, explorando a biodiversidade da Amazônia? Eu mencionei, por exemplo, o caso do açaí, que nós ganhamos muito dinheiro e exportamos bastante açaí, mas quem viaja pelo exterior vai comprar produtos de açaí, da ordem de pelo menos 20 ou mais produtos de açaí, todos desenvolvidos no Vale da Califórnia, nos Estados Unidos. Nós exportamos, mas a tecnologia, a engenharia de alimentos que foi feita para produzir esses produtos, foi feito lá. Por que não é feito na Amazônia? Por que o governo não atraiu para a Amazônia e colocando incentivos, oferecendo trabalho para as pessoas lá? É isso que é necessário, tem razão, ter vontade política de fazer. Mas não basta a vontade política. É preciso a vontade política e a inteligência estratégica. Temos que ter inteligência de longo prazo, saber como aportar os recursos, saber como atrair as empresas, dar a isenção de impostos para aquelas que usam a exploração da Amazônia de uma forma sustentável. Ou seja, a Amazônia não vai ser preservada se nós continuarmos seguindo um modelo capitalista predatório. Temos que seguir um modelo muito mais inteligente de desenvolvimento sustentável. Pois é, pessoal, chegou ao fim o nosso bate-papo com o professor Dr. Ricardo Galvão. Foi um prazer ter o senhor aqui com a gente.